Dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Que bom é podermos acordar mais um dia e celebrar o Deus vivo e poderoso nesta manhã. Eu convido você a chamar o máximo de pessoas digitalmente, que você possa chamar também presencialmente de casa, que juntos possamos celebrar o nome do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós possamos prestar as nossas vidas como um verdadeiro sacrifício vivo e agradável ao Senhor, pois este é o nosso culto racional. Em nome de Jesus, você tem a liberdade nesta manhã de adorar, de louvar, de se alegrar por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um privilégio que nós temos de adorar o Senhor dos Senhores. Juntos, vamos orar e entregar tudo aquilo que viveremos nesta manhã diante dele. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Nós queremos te agradecer, nós queremos te exaltar, nós queremos, Senhor, reconhecer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelos privilégios que o Senhor tem nos dado, Senhor, dia após dia, Senhor, de usufruirmos das tuas misericórdias, da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, Senhor, nos mínimos detalhes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja reunida, Senhor, neste momento, Senhor, como um só Espírito, Senhor, apesar do distanciamento, Senhor, que nós, Senhor, possamos aqui declarar que somente o Senhor é o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Pai. Que nós possamos, Senhor, celebrar a oportunidade que temos, Senhor, de viver em Ti e para Ti, Senhor. Que como igreja unida, Senhor, possamos expressar o Teu amor através de nossas vidas, possamos ser igreja, Senhor, na individualidade de cada um, no contexto social de cada um, Senhor, no contexto geográfico, Senhor, de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa vida, Pai, possa ser um canal do Teu reino, da Tua glória sobre a face da terra, Pai. Assim, Senhor, nós nos reunimos nesta manhã e colocamos tudo aquilo que iremos viver diante de Ti, Senhor. Receba o nosso culto, Pai. Receba a nossa adoração. Receba toda a nossa expressão de louvor nesta manhã para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Agora eu convido a toda a igreja a acompanhar a leitura desta manhã, que se encontra no texto do Salmo 126, dos versos 1 até o verso 6, todo o Salmo. Assim diz o texto: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que possamos com alegria, que possamos com emoção e devoção semear em um tempo desafiador, em um tempo tão difícil, mas que o reino de Deus e a sua justiça possa ser propagado através da igreja. Celebre e louve o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia! Que o Senhor seja exaltado aí onde você está. Não é porque você está em casa que você não pode transformar esse lugar em um local de adoração ao Senhor. E você fala: Senhor, fale a Ele: Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Em uma só voz nós o exaltamos, num só coração nós declaramos. Diga
Jesus, chame Ele para sua casa. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus, aleluia. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que Tu és Rei da Glória. Diga a Ele: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Pode entrar, papai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, aleluia. Ó Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Ó Rei da Glória, Teu reino não tem fim, Te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Diga a Ele: Senhor, o Senhor pode entrar na minha casa, no meu coração, na minha vida. O Senhor pode entrar em tudo, Senhor, e fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer. Eu digo: Maranata, vem! Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem. Diga a Ele: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem. Ó Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos, aleluia. Ó Rei da Glória, Teu reino não tem fim, Te exaltamos, princípio, meio e fim. E és Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos, aleluia. Maranata, vem, Senhor, para as nossas vidas, para os nossos lares, aleluia. Glória a Deus! Nós cremos que Ele é Rei de tudo e de todos. E a nossa igreja tem experimentado a oportunidade de exercer o reino e a sua justiça em um tempo adverso como este. Quando nós vamos ao texto de Filipenses, capítulo 4, talvez o verso que nos salte os olhos, talvez o verso que muitos de nós usamos como escudo é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas este texto, ele está em um pequeno trecho onde Paulo agradece aos filipenses as ofertas, a ajuda que fazia com que os filipenses fossem coparticipantes de suas tribulações, de suas dificuldades, de momentos difíceis. E a Igreja do Senhor tem alcançado famílias que desde o início de toda esta tribulação têm passado necessidade, seja por alimentos e agora de forma mais agravada com um frio que faz em nossa cidade. Mas através da colaboração dos irmãos e irmãs da Igreja do Senhor, através de uma atitude protagonista sobre um tempo tão difícil, a ajuda tem chegado a famílias, a ajuda tem alcançado vidas de pessoas novas, de pessoas idosas, e o reino tem sido propagado através da Igreja do Senhor. E nós pedimos para que os irmãos sigam ajudando e colaborando e acreditando nesta obra, pois esta obra nós não fazemos como quem faz para homens,
mas para o Senhor, o Deus Altíssimo. A igreja do Senhor segue honrando seus compromissos financeiros, segue honrando o seu compromisso com as suas congregações e os seus trabalhos. E isso é graças à ajuda e à colaboração, à entrega de muitas vidas dentro da igreja. Portanto, neste momento nós pedimos, celebre com alegria, contribua com desejo, com vontade, com satisfação de entregar o seu melhor diante do Senhor neste momento, que é o momento de dedicação de vidas e bens. Participe. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Aleluia. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor. Diga a ele, mais que tudo. Confie nele. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Deixa tua voz soar, canta ele, diz. Eu dependo desse amor, do seu amor,
Glórias ao teu nome, Jesus. Ele tem poder de sarar, Ele tem poder de curar, Ele tem poder de libertar, Ele tem poder de transformar. O toque do Espírito Santo muda a nossa história. O toque do Espírito de Deus transforma a nossa vida, muda a nossa percepção, nos faz enxergar uma realidade diferente. Quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, quando nós nos prostramos, quando nós nos rendemos, quando nós o exaltamos, os céus são ativados e o poder de Deus é derramado sobre a nossa vida. E aonde estivermos, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus, a atmosfera dos céus. Nós precisamos ter essa disposição, esse desejo por mais do Senhor, por mais da sua face, por mais da sua presença, por mais da sua palavra, por mais do seu amor, por mais da sua graça, por mais da sua verdade, por mais do seu toque. Nós precisamos ansiar pelo Senhor. O toque de Deus precisa fazer parte da nossa vida. O nosso coração precisa pulsar pelo Senhor. A nossa alma precisa ter sede de Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede do Senhor, como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia pelo Senhor. Que você possa neste momento se colocar diante do Senhor com esse anseio, com esse desejo, com essa vontade por mais de Deus, por mais da sua presença, se lançando diante da face do Senhor, colocando as suas necessidades diante da sua presença. Deixe aos pés da cruz. Se há luta, se há dificuldade, se há provação, se há dor, se há sofrimento, se há tristeza, se há amargura, se há algo que você nesta noite precisa colocar nesta manhã diante do Senhor, lance agora. Diga para Ele: Pai, eu deixo aos pés da cruz, eu deixo na Tua presença, Senhor. Eu lanço, Pai, diante de Ti, Senhor. Eu coloco, Deus, a minha vida na Tua presença. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia. O amor de Deus tem poder para curar dores, transformar situações, restaurar os nossos corações, mudar a nossa história. Nós cremos que esse Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Por isso, nós precisamos exercitar a fé, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos lançar diante da sua face todas as nossas preocupações, inquietações, anseios, na certeza de que Ele ouve quando o seu povo busca por resposta, quando clamamos, Ele nos atende, quando buscamos, Ele se faz presente na nossa vida. Que nesta manhã o Espírito de Deus possa tocá-lo profundamente, que você possa desfrutar da manifestação da graça do Senhor, do poder do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35. Nós estaremos ministrando ao seu coração nesta manhã, e o título da mensagem de hoje é Andar na Luz. Nós não fomos feitos para viver na escuridão da vida. Nós não fomos feitos para viver sobre o peso das trevas. Nós somos feitos para a luz.
E onde estivermos, onde chegarmos, onde nos fizermos presentes, a luz de Cristo precisa resplandecer. A luz do Senhor precisa prevalecer. Nós somos aqueles que levam essa luz. Nós somos o povo de Deus que transmite a luz de Cristo que está presente em nossa vida. Nós somos como luzeiros no meio de uma geração corrompida. Por isso essa luz precisa fazer parte do nosso cotidiano, das nossas decisões, das nossas escolhas. Precisa estar presente em todas as situações da nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35. Portanto, cuidem para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas o interior estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós cremos, Pai, que no raiar deste dia, Tu estás no controle de todas as coisas. E eu creio, Pai, que nesta manhã as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E agora que o Teu Espírito, Pai, se manifeste através de cada palavra que aqui vai ser proferida. Que o Teu nome seja glorificado. Que apesar de mim, Pai, vaso de barro, a excelência do Teu poder seja manifesta. Eu me entrego totalmente em Tuas mãos e peço que o Senhor use a minha vida para falar ao coração do Teu povo neste dia. É o que eu te peço, Pai de amor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, todos os dias nós somos movidos a tomar decisões quanto à maneira como devemos nos comportar, quanto à forma que devemos reagir diante de lutas, dificuldades e desafios que vivemos. Nós precisamos a cada dia, diante das circunstâncias que estamos passando, decidir a forma como devemos andar. Se somos um povo que anda na luz, se somos um povo que transmite a luz, que experimenta a luz, ou se somos aqueles que são influenciados pelas trevas. Nem sempre nós temos a real percepção de como nós estamos andando, o que estamos fazendo, o que estamos escolhendo, o que estamos tomando de decisão. Muitos sequer sabem quando estão caminhando em trevas. Nem sempre é perceptível aos olhos humanos a nossa real condição espiritual. Por isso, embora muitos estejam vivendo longe de Deus, estejam distantes da verdade do Senhor, estejam muitas vezes imersos em sentimentos e atitudes que não revelam a luz de Cristo, sequer têm o entendimento, a percepção, o discernimento de que estão vivendo sob o peso das trevas. A vida nos faz andar em meio a muitos caminhos. Alguns caminhos são cheios de desafios e obstáculos. Outros são de facilidades, de sonhos, de contemplações. Existem caminhos repletos de vida, como também existem caminhos repletos de morte, de escuridão, de trevas, tanto de perigos como de bênçãos. A vida nos leva a andar por muitos caminhos, nos quais somos desafiados, testados, tentados, ou muitas vezes
orientados, aconselhados a seguir em frente e a encontrar a melhor maneira, a melhor forma de nos comportarmos, de reagirmos às dificuldades ou mesmo às facilidades que encontramos na estrada da vida. Andar na luz nem sempre é algo fácil para nós. Certamente encontramos situações e contextos em que vamos nos encher de incertezas, de dúvidas, que precisaremos ser levados a olhar a melhor alternativa ou aquilo que aos nossos olhos parece perigoso, parece ameaçador. Contudo, é necessário saber que o único caminho que é capaz de produzir a verdadeira felicidade, ele está em Jesus. Se decidirmos andar na luz de Deus, se nos dispusermos a andar nos caminhos do Senhor, no caminho que Ele nos apresentou, certamente nós viveremos uma vida abençoada, uma vida promissora, uma vida vitoriosa. Amados, neste mundo cheio de subterfúgio, nós vemos homens e mulheres tentando demonstrar, muitas vezes, uma realidade que não retrata o seu real estado, a verdade que está implícita em seu coração. É triste acompanharmos pessoas que tentam passar uma imagem de correção, de pureza, de verdade, de honestidade, quando na realidade carregam em seu interior um comportamento totalmente diferente daquele que querem que as pessoas vejam, naquilo que elas apresentam, naquilo que elas mostram, mas que na verdade não passa de algo camuflado, não passa de uma máscara, de uma maquiagem para esconder a verdadeira realidade do seu interior. A palavra traz algumas exemplificações quanto à luz. E é impossível, queridos, escondermos a luz. A luz vai sempre resplandecer, ela vai sempre aparecer. Mas as trevas sempre traz aquela condição de algo escondido, de algo oculto, de algo camuflado. Não é à toa que nós vamos sempre ouvir quando alguém quer esconder alguma coisa, quando se diz que durante a noite todo gato é pardo. Porque muitas vezes na escuridão fica fácil de se esconder a realidade do seu coração, a verdade da sua alma. É evidente que para andarmos na luz, precisamos seguir o caminho da verdade. E o caminho da verdade é Cristo. Seguir a Cristo implica em ter uma vida pautada no princípio da palavra de Deus, uma vida verdadeira, uma vida sincera, uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida honesta. Nós sabemos que somos pecadores e imperfeitos. Contudo, queridos, nós temos convicção de que o Senhor não rejeitava os pecadores, mas os hipócritas. Amados, quando levamos uma vida cristã superficial, nós somos também superficiais em todas as dimensões da vida. Existem pessoas que imaginam que pelo fato de ter uma vida espiritual camuflada, uma vida de aparência espiritual, eles pensam que pode ser bem-sucedido em outras áreas da vida. E o que testificamos com a nossa experiência de trabalhar e tratar das pessoas é que aqueles que têm uma vida dupla no contexto da fé são também aqueles que profissionalmente, no seio da família, na convivência social, no ciclo de amizade, agem com o mesmo comportamento, com a mesma postura, com a mesma reação. Amados, a superficialidade é um mal contagiante que transforma a vida de uma pessoa em uma vida de falsidade, de mentira, de engano. São adjetivos que dão uma qualidade negativa àqueles que não querem desenvolver
uma vida de profundidade com Deus e de honestidade entre os homens. Ser superficial é ser raso. Ser superficial é ser sem profundidade, sem conhecimento de causa. Por isso, queridos, não consegue viver a palavra. Toda pessoa cheia de superficialidade, ela jamais vai ter conhecimento da verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é contundente. A verdade de Deus vai sempre confrontar o nosso coração, a nossa vida, as nossas intenções, as nossas reações, aquilo que está como interesse profundo do nosso coração. Os cristãos superficiais certamente têm uma dificuldade em se envolver com a verdade e a obra de Deus e, consequentemente, com a proclamação do Evangelho, com a divulgação do poder da palavra que transforma. Geralmente acompanhamos pessoas que não se permitem ser tocadas porque decidem ter uma vida de superficialidade e, consequentemente, de mornidão espiritual. E quando nós buscamos essa realidade no contexto da palavra de Deus, o livro de Apocalipse traz essa analogia. E ela fala entre aquele que é morno e frio, aquele que é quente e frio, porque se ele for morno, será vomitado, rejeitado. A vida de superficialidade traz mornidão. Porque aqueles que são superficiais, aqueles que estão na mornidão espiritual, já decidiram viver em treva. Porque, queridos, não há meio termo com Deus. Ou eu sirvo a Deus integralmente, ou eu me lanço profundamente ao seu interesse, à sua palavra, à sua verdade, ou eu me coloco plenamente diante do Senhor, ou não há aquele meio termo, meio caminho, a meia verdade. De que maneira nós temos andado? Temos andado na luz? Temos andado na verdade de Deus? Temos andado na transparência? Ou nós temos levado uma vida de subterfúgios? Uma vida camuflada? Uma vida de mornidão? Ou nós temos levado uma vida dupla? Hoje sou fervoroso, hoje sou entusiasta, hoje sou alegre, hoje sou envolvido e amanhã vou ao fundo do poço, mergulho no mais profundo abismo. Como nós temos andado? Na luz ou na escuridão? O que nós podemos aprender com esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 11? O que a verdade de Jesus expressa neste texto nos ensina nesta manhã? Primeiro, queridos, andar na luz é rejeitar a hipocrisia. Não há como andar com Deus, testemunhar a sua verdade, trilhar os caminhos do Senhor, testemunhar o amor de Deus, experimentar a graça, o favor e a misericórdia do Senhor na nossa vida, se o que dá alicerce à nossa existência é a hipocrisia. Olha o que nos ensina o verso 35. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Cuidado para que a luz que está no seu interior não seja trevas. Andar na luz, andar no caminho da transparência, não cabe hipocrisia. Viver com Deus é ter uma vida cristalina, é não agir com fingimento, é andar na verdade, na sinceridade, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de julgamentos, mesmo diante de acusações, porque foi essa a realidade dos discípulos. Pregar Jesus no tempo bíblico não foi fácil, não foi andar no parque, mas foi enfrentar prisões, açoites, foi entregar a vida como mártir. O Senhor nos adverte nesse texto a termos cuidado para que a luz não seja trevas. Ele não admite uma vida de fraudes.
Ele não admite uma vida de enganos. Ele não admite uma vida de falsidades. Não podemos demonstrar algo que na verdade não somos. Passar para as pessoas uma imagem de luz, quando na verdade o que carregamos no nosso interior são trevas. O hipócrita é uma pessoa que perdoa o seu próprio pecado, ao mesmo tempo em que condena o pecado dos outros. Ele não é meramente duas caras, pois nem mesmo o melhor de nós pode se policiar a todo instante, a todo tempo. O hipócrita, entretanto, é alguém que se recusa a admitir que às vezes ele é falso, ele é fingido. Admite uma retidão que não consegue viver, inatingível. Passa sempre uma imagem de uma boa pessoa, de um bom moço, mas na verdade ele está sempre escondendo alguma falha. Ele está sempre camuflando a sua real identidade, aquilo que na verdade ele é. O que vemos é que o hipócrita não enxerga a sua hipocrisia. Uma vez que não percebe as suas próprias falhas, os seus próprios erros, não consegue ver os seus próprios pecados. Ele raramente lida com o fato, de fato, com a sua corrupção interior, uma vez que ele não busca misericórdia e não tem misericórdia, e estando continuamente sobre o peso do juízo de Deus, juízo é tudo o que ele tem para oferecer. Geralmente, quando você enxerga alguém exigindo muito uma postura de alguém, é porque aquela é a sua falha. Há uma expressão popular que diz: quem disso usa, disso cuida. Isso mostra que quando você encontrar alguém na estrada da vida imputando uma qualificação exagerada para que você cumpra, aquilo ali é a sua falha interior. Não podemos permanecer hipócritas e ao mesmo tempo nos dizer cristãos, andar na presença do Senhor, dizer que vivemos na luz. Se desejamos andar nos caminhos do Senhor, se desejamos trilhar a verdade do Pai, o primeiro passo que precisamos dar é com a sinceridade. Não há cura, não há libertação, não há transformação se nós não nos colocarmos diante de Deus com a verdade. Queridos, essa verdade muitas vezes vai te levar a enfrentar dores, a passar por situações difíceis, a chorar amargamente por pecados que você cometeu, mas só assim nós vamos experimentar o poder libertador da hipocrisia contra a nossa vida. É triste acompanhar pessoas no convívio da igreja que assumem a postura de trevas, sendo hipócritas naquilo que vivem, testemunham e professam. Segunda lição que nós extraímos desse texto: andar na luz é manter a transparência. Lucas 11, 37 e 38 diz: tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e inclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Amados, infelizmente, o que notamos é que nós estamos sempre preocupados com a nossa imagem, com aquilo que nós passamos para os outros, com a imagem que nós estamos transmitindo, com a maneira como as pessoas nos veem, como elas falam a nosso respeito, de que maneira elas estão nos julgando, como as pessoas nos enxergam. Tem muitas pessoas que têm uma verdadeira dependência emocional do ponto de vista do outro. Muitos vivem uma vida de escravidão porque sempre estão preocupados com a imagem que os outros estão tirando a seu respeito.
Por isso muitos estão na igreja querendo testemunhar de Deus, não para satisfazer o Senhor, não para glorificar o nome de Deus, não para testificar a verdade do Pai, mas para que os outros enxerguem em seus atos, em suas posturas, em seu comportamento que ele serve a Deus. E esse tipo de atitude, esse tipo de postura é uma postura camuflada, sem transparência. E ninguém vive a verdade de Deus com subterfúgio, de maneira camuflada. O exemplo de Jesus nos mostra o quanto nós somos e estamos presos à impressão que passamos das pessoas. Contudo, queridos, nem sempre nós nos preocupamos em ser transparentes, em ser verdadeiros, em relação à real identidade que nós carregamos. Nós fazemos um esforço enorme por manter os nossos segredos conosco. Quantas pessoas passam a vida toda carregando uma identidade dupla, porque não querem que as pessoas as vejam de forma diferente, senão aquela imagem que eles tentam a todo custo para transparecer. Jesus foi mais duro com as palavras aos fariseus do que com os ladrões e com as prostitutas. Estes tinham consciência de quem eram, de como eles eram desprezíveis. Aqueles sabem e o erram, o quanto erravam, mas procuravam impressionar com qualidades que na verdade não eram suas, não possuíam. Uma prostituta maquiada é menos perigosa do que alguém fingido. Uma prostituta maquiada é menos perigosa do que alguém dissimulado, que não prima pela transparência em suas palavras, em seu comportamento e em seu testemunho. Nós somos quem somos, não o que aparentamos ser, mas na realidade nos admiram e amam, não pelo que somos de verdade, mas pela nossa aparência. Não é a nossa personalidade que é amada, mas a máscara que nos esconde, que nos encobre. O personagem que representamos no palco da vida, com os cosméticos da vaidade sobre as luzes da autoglorificação, é diferente do eu que existe no nosso íntimo, no nosso interior. Sem máscaras, sem camuflagens, sem subterfúgios. Nossa verdadeira identidade surge quando nós estamos sozinhos, longe de casa, longe da cidade, longe dos amigos, longe da igreja, longe dos olhares, da vigilância. Essa personalidade real não é conhecida no palco da vida, no recesso da solidão. É conhecida somente quando tiramos as indumentárias do teatro e ficamos totalmente nus. Mostramos para os outros uma falsa aparência, mas chegará um momento que é você com você mesmo. Nada há de pior do que sermos por fora aquilo que não somos por dentro. Infelizmente, o tempo de hoje é marcado por pessoas que constantemente usam máscaras, de acordo com o ambiente, de acordo com as circunstâncias e de acordo com os seus interesses. Como pastor, muitas vezes nós ficamos extremamente tristes ao enxergar na realidade do convívio da igreja as pessoas se posicionando em seus pontos de vista, em suas reações, de acordo com o interesse que elas carregam, e elas estão sempre escondendo a real intenção que elas têm.
Que triste não ser transparente no nosso ponto de vista, na nossa percepção, naquilo que realmente carregamos em nosso interior. Existe um espírito de engano que atua em nosso tempo. Nós encontramos muitas pessoas que, embora estejam na igreja, demonstrem religiosidade e até, pasmem, se apresentam fervorosas, mas que não passam de uma grande fraude, de um grande engano. Porque, embora mostrem luz, carregam em seu interior trevas. São hipócritas, são fraudulentas, são enganadoras. Terceira lição que nós extraímos desse texto: andar na luz é rejeitar a ganância e a maldade. Olha o que diz o verso 39 do mesmo texto de Lucas 11. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Toda pessoa dissimulada carrega consigo, no seu interior, sentimentos maus e desejos pecaminosos. Toda pessoa que vive em função da aparência, ela carrega consigo uma doença em sua intimidade. Ela não é resolvida consigo mesma, porque na verdade ela quer aparentar algo que não é a verdade do seu coração, a sua real identidade. Andar na luz é ser transparente. Andar na luz é ser leal. Andar na luz é ser sincero. Andar na luz é ser verdadeiro. Não precisa se esconder de ninguém. Não precisa criar situações que lhe beneficiem, em detrimento ao prejuízo dos outros, ao dano dos outros, ao sofrimento dos outros, à angústia dos outros e ao prejuízo dos outros. Nós somos muitas vezes um ser ambíguo. Nós somos muitas vezes contraditórios. Nós queremos uma coisa, mas fazemos outra totalmente diferente. Nós exigimos dos outros aquilo que nós mesmos muitas vezes não praticamos. Nós anunciamos a verdade, mas muitas vezes estamos mergulhados em trevas. Condenamos os outros, aquilo que nós não temos coragem de confrontar em nós mesmos, para manter a nossa aparência, sair lucrando das situações, ser bem visto pelos homens. Nós usamos de todos os procedimentos desonestos e que só revelam a nossa ganância, o nosso desejo de promoção, o nosso interesse em sair no lucro. Se dizemos que nunca agimos com essa intenção, é muito provável que nós estejamos vivendo essa realidade, com esse tipo de comportamento, neste momento. Talvez essa seja a natureza do nosso interior. O apóstolo Pedro era um homem de sangue quente. Falava muito e pensava pouco. Um dia disse a Jesus que estava pronto para ir até para a prisão, se fosse possível, mas ele estaria ali com Jesus. E mais, ele disse para Jesus que se todos o deixassem, os demais discípulos o abandonassem, ele jamais faria isso, pois estava pronto para morrer, se fosse possível, por Jesus. Pedro pensava que era melhor. Pedro pensava que era mais forte. Pedro pensava que era mais corajoso. Pedro pensava que era mais consagrado do que os demais discípulos. Era o tipo de crente que confiava na força do seu braço, no seu taco,
da sua vontade, no seu coração, no seu próprio entendimento. Pedro dizia com todas as letras: a corda nunca rói do meu lado. Mas aquela atitude tão grossa, de autoconfiança, não passava de uma fina camada de verniz, de consumada covardia e de uma vida cheia de subterfúgios. Quando foi colocado à prova, Pedro dormiu em vez de vigiar. Pedro abandonou Jesus em vez de ir com ele para a prisão. Pedro seguiu Jesus de longe em vez de estar ao lado do seu mestre. Pedro negou a Jesus em vez de morrer por ele. Amados, não é diferente conosco. Muitas vezes passamos uma imagem de que somos firmes, que somos fiéis a Deus, somos praticantes da palavra, que temos um amor incondicional pelo Pai, até fazemos propaganda do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso exemplo, mas não poucas as vezes essa confiança não passa de uma dissimulação para impressionar as outras pessoas. Hipocrisia! Andar na luz requer de nós uma postura e um comportamento diferente daqueles que decidem andar no mundo, na escuridão, sem rumo, sem direção. Embora o caminho do Senhor nos conduza ao melhor caminho, nós precisamos abrir mão de tudo o que de alguma maneira nos afasta da sua verdade. Eu não sei, amados, como nós temos decidido andar, como você tem decidido andar. Mas eu lhe afirmo que Cristo tem a melhor proposta para nós. Ele não quer que continuemos andando de maneira hipócrita, camuflada, gananciosa, interesseira. A luz de Cristo revela a sua verdade. A luz de Cristo revela a sua palavra. A luz de Cristo revela o poder transformador da sua ação em nossa vida. E aqueles que decidem andar na luz precisam essencialmente decidir pela verdade. Por isso, pare de se esconder, assuma os seus erros, admita as suas falhas, se coloque diante de Deus, peça ao Senhor que trate a sua vida. Não deixe mais que as máscaras façam parte da sua realidade. Pare de maquiar a sua real identidade. Assuma nesta manhã quem você é diante do Senhor. E peça para Ele: Pai, visita o meu coração. Eu não quero mais andar na escuridão dos pecados, mas eu quero nesta manhã me colocar diante da tua presença e desfrutar e experimentar a luz de Cristo em minha vida. Mesmo que isso me custe ser mal entendido, mal visto, mal compreendido pelos outros, não importa se sofrerei perseguição, se serei acusado e condenado à morte, mas desde que o que eu viva seja a verdade do Senhor. Que eu não seja mais aquele que anda escondido de mim mesmo, dos meus próprios erros, das minhas próprias falhas. Mas que nessa manhã eu tenha coragem de assumir quem eu sou diante de Deus. E que a partir desse momento, dessa atitude, nós possamos experimentar sobre nós a luz de Cristo que brilha em meio à escuridão. Jesus foi mal visto por aqueles homens, porque eles só olhavam a aparência. Eles estavam preocupados com o cerimonial, com os costumes da época. Mas Jesus carregava consigo a verdade e a sinceridade em seu coração. Ele não se escondia dos homens. Ele assumia quem ele era. Que possamos parar de esconder a verdade do nosso coração
Que paremos de ter vida dupla, de ser hipócritas, de levantar as mãos quando devemos dobrar os nossos joelhos. Que paremos de nos preocupar como os outros nos veem, como o mundo nos olha, e possamos nos apresentar diante do Senhor com sinceridade, com pureza e com verdade em nosso coração. Você pode fazer essa oração comigo agora? Se coloque diante do Senhor. Peça para que o Espírito de Deus toque neste momento a sua vida. Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã diante de Ti. Ó Deus, nada fica encoberto diante dos Teus olhos. Muitas vezes nós imaginamos que podemos passar a vida inteira escondendo erros, pecados, situações da nossa vida. Ó Deus, e quantas vezes isso parece um furacão dentro de nós. Queremos, Pai, que o mundo nos veja de uma forma, quando na verdade não é essa a nossa identidade. Mas que hoje, Pai, a Tua luz resplandeça sobre as trevas da nossa vida. E que nós possamos, Pai, nesta manhã decidir verdadeiramente andar contigo. Que essa seja, Pai, para nós uma manhã de posicionamento. Uma manhã, Pai, de direcionamento. Onde nós vamos, Pai, escolher hoje andar na luz. Que esse seja o meu desejo, que esse seja o desejo dos meus irmãos, que essa seja a minha decisão, que essa seja a decisão dos meus irmãos. Que possamos andar na luz, como Jesus é a nossa luz. Essa é a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. O nosso desafio, como homens e mulheres de Deus, é andar na luz de Cristo. Pare de esconder, pare de camuflar, pare de criar situações que não são verdadeiras, pare com hipocrisias. Seja quem você é, seja quem você é. Amém? Logo mais à tarde, às 17 horas, nós teremos o nosso culto drive-in. Você é nosso convidado. Esse é um momento que toda a igreja pode participar. Venha no seu carro, não deixe de colocar sua máscara, traga o álcool gel, venha com segurança, com seus filhos, com a sua família. Esse é o momento da nossa grande celebração. À noite, à tarde, nós esperamos você. Será uma alegria poder ministrar a palavra de Deus no seu coração. Não deixe de deixar o seu like aí, não deixe de indicar o nosso canal do YouTube. Estamos chegando a 5.000 inscritos. Você pode participar desse projeto. Não deixe de nos acompanhar nas nossas lives todos os dias, meio-dia, nossa programação do Cabeção, da Lei. Nós temos muita coisa para apresentar para você. Nossa página Dias de Imersão. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, mas também para abençoar a sua vida. Eu espero você logo mais à tarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém.